Foram inúmeros fatores que vieram se acumulando na história do nosso país agora, numa história mais recente relacionado às questões dos investimentos, relacionados à questão da educação e que culminou agora com essa gota d'água que transbordou, que foi a questão das tarifas, mas que isso fez desencadear um movimento que se deflagrou nos outros setores, nas outras camadas sociais e com outras justificativas. Hoje, nós não temos um elemento político de oposição definido que estimulou esse movimento. Ele foi muito mais espontâneo. Quer dizer, o contexto da cibercultura, o contexto do ciberespaço, da relação tecnológica no nosso contexto das comunicações, fez com que esse movimento tivesse esse caráter mais espontâneo. Isso que eu considero esse movimento de caráter único, apesar das diferenças de categoria, de classe e faixa etária, que estão condicionados e imobilizados. Se deflagrou de forma espontânea e se instituiu nos diferentes elementos e composições sociais do país. Primeiro, que é um elemento que vem sendo acumulado, a questão da corrupção. Quer dizer, os 20 centavos se deflagraram esse movimento, a truculência da polícia, balas de borracha, tal, isso estimulou a opinião pública. Se tem uma coisa que esse movimento já tem claro, definido, e isso é inquestionável, que ele conquistou a opinião pública. É um movimento consciente, não foi um movimento estimulado. Um outro fator que talvez pessoas não estejam conscientes ainda, é a questão da PEC 37. O indício a um governo totalitário, quer dizer, os poderes têm a finalidade de uns poderes regularem os outros, os freios e os contrafreios. Seria tirar o direito do judiciário de controlar certos aspectos e condutas do governo. Então seria um governo centralizado no sentido totalitário, no sentido com a intenção de tornar-se centralizado e o mau investimento do dinheiro público. A gente observa relacionados aos fatores da saúde e da educação e esses investimentos elevadíssimos em relação aos eventos, por exemplo, os eventos esportivos. Que há uma indignação, de modo geral, das diferentes gerações. Estão dizendo que são os jovens apenas que estão nas ruas, isso não é verdade. E não são 200 mil pessoas, como estão tentando dizer, as redes sociais. Não estão permitindo esse tipo de afirmação. Nós temos também, de modo geral, os analistas de outros países que observam que o Brasil está passando por um momento de transformação e vê isso como uma questão benéfica. Se observa que essa interpretação é que esse movimento eles não está procurando atingir diretamente, especificamente este ou aquele setor ou uma sigla, etc. Ele está, de modo geral, se opondo à questão da corrupção. A rua é a maior arquibancada do Brasil.